eu conversei com um cara que ele tava trabalhando no... Ele era preparador físico, alguma coisa assim, cadê o Jean? Acho que era do Shakhtar, alguma coisa assim. Sei. Eu tenho quase certeza que era do Shakhtar. E ele ficou preso na Ucrânia durante essa parada que estava acontecendo lá em Kiev. Uhum. Ele ficou num hotel e, na verdade, num bunker que tinha num hotel. Sei. Ficou no bunker lá. E, cara, as experiências que ele conta lá, assim, foram poucos dias que ele ficou até ele conseguir sair. Mas, porra, ele falou que teve que lidar com mercenário, sabe? Conversando com o mercenário pondo um preço na vida deles e tudo mais. Com informação, falando, cara, ó, assim tá assim assado, não sei o quê. E, pô, quanto é que é pra sair daqui? Porra, $1.000 por pessoa, umas paradas, sei lá quanto era que ele falou. Sei. E, cara, tu já se envolveu numa situação assim? Não, felizmente não. Sempre tive muito medo de ser sequestrado, porque foi uma coisa que aconteceu ao longo da minha vida, a mudança do começo da Primeira Guerra, sei lá, até depois, que é quando eles entenderam que jornalista era moeda de troca, em que o jornalista começou a ser sequestrado exatamente para você fazer um resgate e ganhar dinheiro. Isso no Afeganistão era um problema muito sério. Qual foi a primeira guerra que você cobriu? O primeiro lugar barra pesada que eu fui foi Gaza, na segunda intifada. Tá. Onde a gente foi, ainda tinha os israelenses em Gaza, era 1/3 para os israelenses, 2/3 para os palestinos. E foi até curioso, que foi antes acho que foi 2001, isso aí. E foi uma operação em que os israelenses, o governo israelense, entrava com os bulldozers, esses tratores enormes, destruindo todas as casas. Eles avisam 15 minutos antes, sai e a gente está destruindo tudo. E foi a maior destruição que tinha tido na época, eram 35 casas, quase 200 famílias, porque são famílias grandes. E a gente chegou, junto com o pessoal da ONU, com uma destruição enorme. E aí tinha um forte dos soldados israelenses e tinha uma grua com um sniper israelense. Eu estava gravando uma passagem com o cinegrafista e o cara começou a dar tiro do lado do meu pé, de sacanagem. E eu demorei para entender, assim, falei, que isso, assim, porque, pum, e aí o pessoal da ONU gritando para a gente sair correndo, eu falei, caramba, claro que o cara não estava querendo me atirar, um sniper me mataria com facilidade se quisesse, lógico. Mas é claro que uma bala pode bater numa pedra e voltar, enfim, que era um absurdo. E aí a gente correu e entrou numa espécie de uma cratera, e tinha um velhinho palestino que tinha já sido expulso lá atrás, de onde morava, em Jaffa, e tinha ido para Gaza. E aí chegaram mais 2 caras palestinos também, e aí começa a conversar. O cara falava, esse velhinho tinha trabalhado na Alemanha, falava um pouco de alemão, e aí perguntaram, quando entenderam que a gente era brasileiro, aí um deles perguntou, e o Romário, vai jogar a Copa? aí o cinegrafista Paulinho Pimentel falou, vamos embora daqui, o cara continuou atirando de sacanagem por cima, mas assim, o soldado israelense, e eu falei, caramba, o poder do futebol brasileiro, né? O troço, o que é? No meio disso aqui, dessa confusão, um cara vê que você é brasileiro, pergunta se o Romário vai jogar a Copa. Quantas guerras você foi? Fui a 8. 8? Eu fui, quais? Essa Gaza. Depois eu fui para Iraque. Aí depois Iraque é a segunda. 2003. Depois foi a Guerra do Líbano, em 2006. Tá. Aí depois, 2009, eu fui para o Paquistão, para aquela área tribal. Foi o ano pior, foi 2009. Sim. Foi um ano que foi muito barra pesada, muito. E a gente estava... E foi engraçado. Você chegou a falar com o Talibã do Paquistão? Você conversou com as tribos? Não dava. É impossível. Tá. Olha só a história, como é que é engraçada. A cidade principal ali chama Peshawar, que é na fronteira quase com o Afeganistão. E tem um forte enorme no meio da cidade, no alto. E a gente foi entrevistar o comandante lá, que era o que podia ser feito. A gente começou a conversar, e o cara pede chá, não sei o quê. Depois o assessor de imprensa falou, cara, o cara nunca dá 10 minutos pra ninguém, o cara ficou 1 hora com você. E aí lá pras tantas, a gente estava fazendo uma viagem pelo Paquistão, que eu tinha feito o terremoto do Paquistão em 2005, morreram 80 mil pessoas na Caxemira. E eu tinha conhecido uns caras paquistaneses, e numa desses atentados que tinha pra caramba lá, eu mandei um e-mail pro cara falando, porra, teu país é uma merda, só tem notícia merda, não tem nada de bom aí, caramba. Aí o cara, porque vocês precisavam fazer uma matéria de um lado legal, né? O cara falou, você toparia fazer? Eu falei,
Claro. Aí eles convidaram a gente, então a gente rodou o Paquistão, a gente conheceu bem o Paquistão. E numa dessas, em Peshawar, quando a gente chegou em Peshawar, aí lá para as tantas, o cara, esse comandante, perguntou para mim, o que você gostou do Paquistão? Eu falei, eu gostei muito... Comandante do Exército. Comandante do Exército, tá. Gostei muito dos sufis. Sufi é um tipo de muçulmano que usa música e percussão para dançar e rodar e entra numa espécie de um transe em que ele se aproxima de Deus, digamos assim, tá? Estou falando bem minimamente o negócio. Eu falei, poxa, eu gostei muito da percussão e disso. Ele falou, poxa, aí o cara falou, e eu adoro escola de samba. Eu falei, o quê? Porra, aí começamos a falar de escola de samba. Eu fazia samba no Brasil, em 2009 eu já tinha voltado de Londres, fazia muito samba, e começamos de samba. Aí o cara falou, você quer ir para as áreas tribais, né? Ele falou, pô, lógico, adoraria. Ele falou, pode deixar, então vem amanhã de manhã que eu vou preparar uma escolta para você. Aí me arrumou 4 carros cheios de soldados, com aquelas metralhadoras enormes. Era uma barra pesada, porque aquela região foi a região que o Bin Laden fugiu. Mormand, são 7... tem Waziristan do Sul, do Norte, tem Mormand, Bajor, tem várias horas. A gente foi rodando naquilo ali. Cara, e era assim, impressionante, porque tinha lugares que a gente não podia parar, que os militares falavam, aqui não dá, é muito perigoso. A escolta era militar? Militares paquistaneses, o exército paquistanês, todo mundo, tem que usar colete, tem que usar capacete. Era muito, muito barra pesada mesmo. Mas o exército, ou seja, o país, o Estado não tinha controle não tinha região. controle nenhum. E depois foi a região de Swat, que era ali do lado também, aquele atentado da Malala, não sei o quê. Tudo foi logo depois daquilo ali. O hotel que a gente ficou em Peshawar, a gente foi embora, uma semana depois teve um atentado, destruiu todo o hotel. Caraca. Foi assim, uma sorte que a gente foi na semana anterior. Aí depois, 2009, e depois 2010, 2011, a gente teve a Guerra da Líbia, depois Afeganistão, depois teve Mali, 2012, Guerra do Mali, depois teve Guerra da Síria. Eu acho que é isso. De todas essas, a maior destruição? A Síria. Nem compara. Síria é um troço. Síria é Hiroshima. Mas destruído, assim, rubble, né? Só, assim, você não acredita. Não acredita que seja... E que é o que a Rússia está fazendo agora nessas cidades, que é bombardear. A Rússia fez um troço que eu acho inacreditável, que é bombardear hospital. Isso não existia em guerra. Isso começou com os russos agora, recentemente, bombardear hospital e clínicas. Eu ouvi notícias sobre isso, mas eu não tinha certeza se era quente. Então é quente. Não, é verdade. Caralho, é verdade. Aí é foda. Bombardear hospital. E o que eu acho engraçado... Triste. A invasão dos russos na Crimeia e no Luhansk e Donetsk foi em 2014. Nesse mesmo ano, eles ganham a Fórmula 1. Fizeram a Olimpíada de Sochi. Depois tem o Mundial de Natação, que eu cobri em Kazan. Depois, Copa do Mundo, 2018. Cara, um país que bombardeou hospital... A corrupção do mundo do esporte, o horror do mundo do esporte nesse aspecto, deu dinheiro? Tá nessa. Eu estava na Arábia Saudita quando eles mataram o Jamal Khashoggi, aquele jornalista. Esquartejaram ele do Washington Post. Lá em Istambul, eu estava na Arábia Saudita, era para um jogo de futebol, Brasil e Argentina, e eu fiz a reportagem lá. Cara, como é que pode, né? E agora... Fórmula 1 na Arábia Saudita, boxe, futebol, o esporte finge que não tem nada a ver com isso. Agora, não dá. Eu até entendo que você tem que comprar petróleo da Rússia ou da Arábia Saudita. Sim. Agora, se você me vende petróleo e você bombardeia o hospital, eu não vou no teu churrasco. E não te convido para o meu churrasco. Desculpa, mas não. Há um limite de decência, né? E o esporte não tem esse limite.